disse assim, que quem contasse a história mais rápida tirava o primeiro lugar do encontro. Então um contou a história dele, que para ir para o céu precisava assim, que tinha muita penitência, tinha que fazer tudo direito. E demorou uma meia hora. Eu não, eu cheguei lá e contei rápido. Eu disse, olha padre, para eu tirar o primeiro lugar é muito simples. Para ir para o céu é shift, e para ir para o inferno é reto. Ecco sublime, nossa história resume da pátria, o Leão do Norte aqui em Jardinópolis. Então essa carta, na verdade, ela foi escrita por um genro do vovô Giovanni aos cunhados, referente à morte da bisavó Catarina. Queridos cunhados, meus queridos, com grave tristeza vos comunico a surpreendente e dolorosa notícia que deixou muita sensação na casa do vosso amado pai. No dia 7 do decorrido mês, entre as 10 horas da manhã, sua mãe sentia-se mal, mais do que nos dias anteriores. Vosso pai solicitou o médico. Ernesto, preocupado, à procura do doutor ordenado pelo pai, mas não deu tempo, foi tarde. Poucos minutos depois da saída de Ernesto para Capoeira, cidade de Nova Bassano hoje, a vossa mãe chamava, pedia a si e os seus filhos, lamentando-se profundamente. Vendo faltar 4, chamava e pedia, bendizia chorosamente aos seus filhos ausentes. Os mais que bradava ver e beijar era Domingos, que há muito tempo não ouvia. Abençoou os filhos e as filhas, recomendando-as a Deus que os conserve na prosperidade e no amor fraterno. Permaneceu em agonia pouco tempo, porém, depois cessou o seu respiro e permaneceu imóvel. O seu corpo tornou-se cadáver. Entre o meio-dia extinguiu-se a vida, parou de viver, morreu. A mãe de vocês, deixando o marido e os filhos na mais profunda desolação. Foi uma cena cheia de dor e aflição, cena doloríssima. Não parecia mais a alegre casa Bevilacqua. A casa Bevilacqua parecia um hospital de feridos nos campos de batalha, de todos os lados choros e lamentações, gritos, choros inquietáveis. Jamais haveria acreditado que para a morte de vossa boa e querida mãe, ouvir tanto choro e muito soluço, lamentos emocionantes, comovendo o coração dos parentes e dos que estavam ao redor. Os vossos irmãos e irmãs choravam incessantes em dolorosas lágrimas. Oxalá temos chorado o luto da mamãe. Muitas lágrimas temos derramado. Os corações exageram de vossos afetuosos irmãos, não conformando-se por terem perdido o tesouro mais precioso, o ser mais amado. De qualquer maneira, quando receberes esta carta, que a vós, caros cunhados, vos conto a perda de vossa mãe, unam-se, irmãos e parentes, de morada em viadutos, ao céu descoberto, façam uma dolorosa demonstração de luto e de pesar. Cantareis uma réquia, um rosário, em honra à pobre defunta. Meus cunhados, chorem por vossa mãe. Vossa mãe vos chamou
e desejava vê-los antes de morrer. Ó meus queridos, não deu tempo. Chorem vossa mãe. É dever sagrado. Estava nos últimos instantes de existência, voltou-se a Deus seus últimos pensamentos, a seus filhos, e morreu abençoando-lhes. No final ele diz: conservem este manuscrito em memória da vossa mãe e os últimos pensamentos de vossa mãe. Antônio Dallagnol. Silva Paz, 8 de maio de 1942. A 1h da tarde faleceu Maria, nossa irmã. Depois de 15 dias de sofrimento, entregava a sua alma a Deus, deixando a família dolorosa com 6 filhos e filhas em casa e 5 fora. O nosso cunhado Antônio manda avisar por meio desta. Muita lembrança, e ele não mandou avisar antes porque parecia que não chegava a tempo. Prezados irmãos, peço a vós todos recordar dessa nossa irmã, que sempre nos amava e agora ela nos amará no céu. Nada mais me resta para hoje, só que mando muita lembrança para vós todos e parentes. E meu irmão Ângelo manda a vós muita lembrança. Adeus, João Bevilacqua. Nel famiglia non mi dico quale Bevilacqua mi non conosco, delle opere si dice quello che si sente, ancora che dimostra un Deus do Zapel, che vem em cadeia, ma quando le professore nostre dicono quasi imparare niente solo della storia della vita, ma se spaccheva due strofe dopo la festa, mais ou menos, il professore, era meglio che me. Non era la ditadura, paria, ma un poco si stia lì. Ancora da 13-14 anni fanno 60-50, pieni di droghe, pieni di mestieri. Ora vi dico così ai nostri nonni, grazie per tutti gli antenati della famiglia Bevilacqua. Mi domando quanto con a tutti a dito per l'opportunità e grazie di coração. Toninho, da Rosa, da Neide e da Luísa. O mais velho ainda, né? E muitos me dizem que eu sou mais novo. Então quero dizer que o trabalho não mata ninguém. Vou contar a história dessa trilhadeira, antes dessa trilhadeira. E meu irmão disse que é uma trilhadeira, né? Mas era uma maquininha aí, né? Eu ajudava meu pai antes dessa maquininha, de bolhar milho para os ditos suínos. Nós vinha trabalhar o dia todo na roça, jantava, ia para o palhol, descascava uma carrada de boi cheia de milho. Eu descascava e o meu pai debulhava num narco de ferro. Não tinha isso aí. Você foi depois da modernidade. Isso aí foi depois que veio, quando veio isso aí, chegou a modernidade. Aí era uma beleza, nós brigávamos para tocar essa trilhadeira aí, um queria, outro também queria. Daí nós fazíamos jogos, irmão lá, quem debulhou mais, embalando ela e aí largando a mão. Debulhou 18 espigas, sempre me lembro. Então dizer assim, nós sempre cobramos do pai, dos tios, meu pai é Avelino, né? Por que vieram parar aqui? Nesses morros? Por que não pararam em Chapecó ou para o Paraná? E daí vocês viram a história aqui que contaram, né? Não valorizavam na terra plana e na terra vermelha, não valia nada. Era terra de pinheiro, não valia. Então vieram aqui nesses morros. E como eles são de trabalhar, nós todos somos de trabalhar, acabaram não saindo e ficando aí. Não andaram para o Mato Grosso olhando, nunca foram. Foram agora que agora não adianta, né? Para eles, né? Mas dizer assim que nós estamos aqui, vivemos aqui, eu nasci nesse município, agora estou no município vizinho, e a gente está feliz mesmo. Aqui se vive bem. É só trabalhar, organizar, né? Se vive bem. Talvez com o Mato Grosso seria mais dinheiro, mas menos vida. Sei lá, o pessoal comenta isso, né? Então aqui a gente vive bem. Então assim, agradecer a todos que vieram aqui. E a gente recebe de coração, aqui na nossa terra natal, né? Do tio Lídio, do pai Avelino e dos outros tios. E
dizer assim, que se sintam à vontade, se algum quiser colocar alguma coisa, pode, né, Domingo? Então a gente está aqui vivendo e vivendo bem, né? Então, dar os parabéns para quem veio aqui fazer essa festa conosco e até a próxima. Falando, com esse descascamilho, a gente tinha os porquinhos. E falando também de trabalhar e trabalhar, o pai, a mãe, quando não estava nos últimos dias de bem barriguda, tinha que acompanhar sempre na roça. E eu, a mais velha, e depois veio o Alessio, que estava falando aqui. Eu sou a mais velha. E ficava em casa, cuidando do restante dos meus irmãos. Achar cavaquinho, cuidar do fogo, buscar água e cuidar do neném. E o neném, naquela época, era o quinto, nós éramos em 6, né? Não, o quarto, espera aí, agora me perdi. É o quinto, o Nelson. Ele não está aqui hoje. Ele estava lá no berço, dormindo. E os mais velhos tinham aqueles cascamilhos e eu cuidava das panelas, lá no fogo. Panela não, ainda acho que não era capaz, ao menos o neném. Então o Alessio e a Almeida foram descascar milho, que tinha que descascar o milho para os porcos de noite. E a Luísa era menor, ela andava por lá com os pijamas pisando em cima e se virando para viver, né? Tinha uns tocos que cortavam o mato. Ela estava lá atrás do toco, lá, não sei, e eles lá descascando milho. Um belo dia veio o tio Jacinto. Essa história é um pouco enrolada, por isso que eu não sei se eu consigo contar direito. Veio o tio Jacinto lá malhar o trigo. Você lembra que eu falei que a colhedeira ia de casa em casa? E ele fumava. E os meus irmãos ficaram curiosos com aquele cigarro, né? Então foram descascar milho e tinha quase só palha lá no paiol. Porque era fim de ano, tinha pouco milho. Tinha um caixão com 5 sacas de trigo, de arroz, aliás, em casca, numa caixa. E ali tinha o paiol com aquele milho. E eles descascaram e pegaram o cabelinho de milho para fazer de fogo. Mas eles tão inocentes, pequenininhos ainda, eles não imaginavam que aquele fogo lá no meio da palha ia se alastrar. E eu escutei uns gritos lá de casa, que era bem lá debaixo da minha casa. Eu escutei uns gritos e disse, mas criança, faz isso, eu não dei muita bola. Depois eu corri, era pedrada e paulada em cima daquela palha. O fogo foi se alastrando. Embaixo tinha estrevaria, 2 dúzias de tábua que o pai ia de madrugada, às 3 da madrugada. Ele carregava o caretão com não sei quantas juntas de boi, mula, eu não me lembro mais. Lá pro Vales do Ouro, numa serraria, para ter essas tábuas para nós se fazer a casa nova. E em cima tinha um monte de alfafa para dar para o cavalo, para os animais. E tinha bastante pombinha e galinha que fazia ninho. Ao lado tinha um chiqueiro com porcos que nós tratava com as espigas de milho. E o fogo se alastrou. Eu peguei e fui para baixo, peguei um copo d'água, mas não adiantou. Peguei um balde, cheguei lá em cima, o fogo estava fora pelas frestas. O vizinho Maurício Zelamer gritava, Avelino, Leonora, corra, olha o paiol pegando fogo. A mãe não tinha mais força naquelas pernas. Ela desceu de lá e procurava pela Luísa, mas que Deus
O velho me decepciona servir qualquer da cidade. Missão prostituta. Ah, tchau, corto o carro. Venha ouro. Me nunca viu dizer a protestante. Encarregado. Daí de repente, o Piazinho tirando a jabuticaba e chegou o dono da jabuticabela embaixo. Ele disse: desce dali, menino maroto, vagabundo, nos paga tigre. Olha aí, roubando minha jabuticaba. Eu vou contar tudo pro teu pai. Diz ele: fala um pouquinho mais alto, que o pai está no galho de cima. Resolveram ir assaltar o banco da Cressol. Resolveram deixar o compadre, vamos lá assaltar o banco da Cressol, vamos encher o bolso na bufunfa e vamos dar no pé. Mas só vamos ficar um tempo